Fala galera, beleza? Assim como a gente falou no outro vídeo sobre ser freelancer, ser uma empresa, queria parar um segundo para conversar com vocês sobre essa questão de aprender a lidar com dinheiro, tá? Isso é uma questão que eu realmente aprendi muito nos últimos 5 anos, né, em que eu troquei uma carreira super estável com um salário bacana de banco, né, para ter uma instabilidade. E eu acho que isso é o ponto mais importante que eu queria levantar aqui, a questão da instabilidade. Né? Eu particularmente, pessoalmente, sou um cara que é, penou bastante com isso. Eu não estava preparado psicologicamente para ter tanta instabilidade financeira. Né? Você ter, por exemplo, épocas que eu estava fazendo vendas semestrais em termos de cursos. Em termos de freela também pode ser que aconteça algo parecido. Você faça um freela muito grande durante um mês e depois você fique sem entradas de capital por 3, 4 meses. Né? Não é o cenário ideal, mas é um cenário que pode acontecer. Então a gente tem que entender, começar a aprender, né? Principalmente se você quiser ter uma carreira sustentável em torno da ilustração, em torno da concept art, em torno de arte em geral, né? Às vezes vendas de fine arts, ou em torno da educação também, você tem que entender que vai ter volatilidade nas entradas e saídas de caixa. A gente precisa, por um lado, começar a entender um pouco mais, né, como é que vão funcionar essas entradas de caixa, né, e qual que vai ser a constância, etc. Tem muitas coisas que a gente não pode prever. Então, por exemplo, grandes crises, né, você tem alguma certa estabilidade quando você está empregado. Não é 100% estável, né? Você com certeza pode ser demitido a qualquer momento. Mas quando você tem uma grande crise, etc., você normalmente quando você é freela, você vai sofrer um pouco mais no sentido de as empresas vão parar de contratar porque elas estão cortando custos, tá? Então, são coisas que a gente tem que aprender a ter reservas, por exemplo, e lidar com isso. Então, se eu não tiver entrada de caixa fixa, eu tenho que ter entrada então daquele dinheiro que está chegando, que chegou antes, eu tenho que deixar ele rendendo e ir tirando aos pouquinhos. Tá? Por outro lado, diminuir os gastos, né? Lógico, tem gastos básicos e até coisas supérfluas que são luxos que a gente gostaria de ter sempre. A gente acaba fazendo algumas coisas, mas não fazer isso demais, por exemplo, não usar todo esse dinheiro, sendo que você vai ter que ter entradas de caixa depois. Né? Como eu já falei no primeiro vídeo, é super fácil a gente falar, né? Tem até uma frase que eu ouvi uma vez que é super fácil você falar que é profissional de arte morando com seus pais. Entendeu? Porque você tem só entrada de caixa, praticamente você não tem saída de caixa nenhuma. E você falar que você vive de arte, não, você vive de mesada. E você ganha dinheiro através da sua arte e você guarda isso ou torra isso, dependendo de como é que for. A grande questão aqui que eu quero levantar é: pensem no longo prazo, né? Você morando sozinho, você tendo, né, essas entradas, como é que você vai estruturar isso? Depois você tendo uma família, como é que você vai estruturar isso no longo prazo? A vida de freelancer é totalmente possível, né? E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Mas, por outro lado, é legal que a gente desde cedo comece a pensar a respeito disso. Pô, vou fazer uma reserva, ou por exemplo, você vai fazer uma transição de carreira. Você faça uma reserva saudável que te segure por 6, 7 meses, né? Às vezes não precisa nem ser uma transição tão drástica quanto a minha, de engenheiro para artista e depois para educador, mas pode ser de um artista de estúdio para um artista freelancer, né? Guarde dinheiro suficiente para garantir que se essas entradas não vierem, você tenha uma questão saudável ali, né? Uma questão financeira saudável. Eu fiz isso, mas ao mesmo tempo ainda sofri muito com essa questão da instabilidade até em termos de saúde. Desenvolvi um quadro de hipertensão por conta disso, muito ligado a várias coisas, né? Ego, essa questão de o que os outros pensam de você, o que está acontecendo e também como que eu vou ganhar dinheiro, quanto que eu estou ganhando com relação às outras pessoas. São questões que a gente tem que aprender a lidar, né, com o dinheiro consigo mesmo, para que isso não afete muito a nossa vida e consequentemente não afete a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Beleza? Então é só isso, uma provocação para vocês com relação a isso. Se vocês já tiveram algum problema semelhante, se quiserem, né, claro, compartilhem aqui nos comentários e a gente vai trocando uma ideia, vai
aprendendo junto. Beleza, galera? Então é isso. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com alguém, liga o sininho lá e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.